Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu trago para vocês mais um lindo romance de Nélida Pinhon, A República dos Sonhos. Trata-se de uma saga familiar, mais uma que a gente encontra na nossa literatura brasileira, mas esta aqui incrivelmente bem escrita. Nélida Pinhon lançou em 1984, já está com 40 anos da publicação deste romance e, sem dúvida, sim, é a obra de destaque de Nélida. Aqui ela trata de um Brasil no decorrer do século XX, onde família de imigrantes espanhóis acaba atravessando sua história, sua vida aqui ao longo de todo o século XX. Vamos tratar então aqui de um garoto que sai aos 13 anos de idade lá da Galícia, na Espanha, e de uma família pobre. Ele tem pai, mãe, tem seu avô Chan, que é um grande contador de histórias, e alguém a quem esse garoto é muito apegado, assim, emocionalmente. Mas esse garoto Madruga, ele deseja criar, ele deseja fazer fortuna na América. Ele quer vir para o Brasil, porque se tem essa noção de que a América é uma terra próspera para quem quer enriquecer. E é com esse desejo que ele vem ao Brasil, com a ajuda financeira de um tio que já fez essa tentativa no passado, mas que é frustrado hoje porque ele não alcançou seu intento, mas ele compreendeu perfeitamente esse desejo do sobrinho. Ele nem é um tio boa praça, um tio bacanão, não. Ele é um mal-humorado, mas que, como ele fracassou, ele deseja muito que alguém dê certo, né, na família. Então, ele financia essa viagem com o combinado de que Madruga devolva esse dinheiro para ele. Madruga é um garoto muito honesto, assim, ele já deixa acertado isso com o tio, né? Que ele vai vencer, ele vai ganhar muito dinheiro, ele vai devolver esse dinheiro para o tio. Então, Madruga foge de casa, ele não fala nada para os seus pais, nem para o seu avô Chan. Inclusive, esse avô Chan nunca vai perdoá-lo por isso, porque eles eram muito amigos, eles se amavam muito. Então, esse avô Chan vai ficar com essa dor no coração desse neto ter partido sem ao menos se despedir. Claro, com 13 anos de idade, dificilmente os pais dariam autorização para essa viagem. Ele foi, na verdade, muito corajoso. Bom, no navio a caminho para o Brasil, ele encontra Venâncio, um garotinho da mesma idade que também está vindo se aventurar para cá. Venâncio não tem o mesmo propósito de Madruga, ele não tem intenção de enriquecer, nada disso, o dinheiro não é o que está na cabeça dele. Madruga, na verdade, é um grande sonhador, assim. Ele gosta de pensar, ele gosta de ganhar conhecimento, e não fica muito claro para a gente, na verdade, qual é a intenção de Venâncio. Esses dois garotinhos, chegando ao Brasil, no Rio de Janeiro, eles se instalam ali e vão ser, assim, amigos inseparáveis de uma vida toda. Logo eles vão trabalhar num hotel e neste hotel começa a se destacar, ele vai tendo grandes sacadas, assim, de como fazer para ganhar mais dinheiro, como fazer aquele dono prosperar, mas em troca disso ele vai ganhando também seus percentuais, ele vai chegar ao ponto de formar a sociedade com o dono deste hotel. E Venâncio, por ser aquele cara que não está aí para dinheiro, pouco se importa de trabalhar, ele acaba fugindo muitas vezes nas tardes, assim, no horário de trabalho, ele vai lá para a biblioteca pública, ele gosta de ler. Mas Madruga acaba cobertando ele, porque Madruga sempre protege Venâncio. Chega um momento que Madruga finalmente consegue ganhar muito dinheiro, é com muito sofrimento, viu? Ele faz grandes economias e ele tem um jeito muito perspicaz de ver as coisas, assim. Ele é um belo negociante, sabe? Quando ele tem tino para os negócios, enfim. É um menino que realmente ele sabia onde queria chegar, ele tinha meta e ele olhava para essa meta. Então, aproximadamente ali aos 21 anos de idade, ele volta lá para a Galícia, ele quer uma mulher da Galícia, uma galega. Então, esse é um critério que ele tem e não abre mão disso. Lá ele salda a dívida com o tio, ele volta como um vitorioso, toda a região ali é uma região de pessoas pobres, assim, mas já fica
correndo, né, de boca em boca que ele, na verdade, é um vencedor, que ele conseguiu alcançar, né, fortuna na América. Enfim, nessa ida em busca de uma noiva, ele acaba encontrando Eulália, que é uma moça muito voltada para as coisas de Deus. Ela tem um pai amoroso, os dois são muito parceiros um do outro. E Madruga acaba encontrando Eulália na saída da igreja. Ela está passando por uma praça, assim, os dois trocam olhares. E ali ele já se convence de que encontrou a noiva que desejava. Madruga foi até o pai desta moça, pediu em casamento e assim ficou então tratado. Casaram e vieram para o Brasil. Eles acabam tendo 6 filhos. Um desses filhos morre ainda bebê, e os outros 5 a gente vai descobrindo tudo o que se passou com esta família a partir da semana em que Eulália adoece, lá na sua velhice já. Ela está ali em torno dos 80 anos de idade e a história vai começar assim. A gente vai estar diante de alguém que está para morrer e durante aquela semana em que acontece esse final de vida para Eulália, a gente vai sabendo por diversas vozes narrativas o que se passou com essa família. Alcançaram fortuna, Madruga fez muito dinheiro e tudo isso, a família vai atravessando a sua própria história junto com a história do Brasil, junto com a história da Espanha também. A gente vai entrando em vários aspectos da história desses dois países e tudo é contado de um jeito muito particular, assim, eles dão um foco em um determinado personagem e vai sendo explicitado para a gente, né, o que aconteceu com cada um dos filhos, o que aconteceu exatamente com esse casal. O casal de filhos mais velho, Miguel e Esperança. Esses dois têm um amor assim absoluto um pelo outro, eles se admiram muito, eles se acham lindos, eles são, sabe aquela coisa assim que tem um destaque. E alguma coisa muito errada vai dar aí, sabe? A gente até, em algum momento, você fica desconfiando que tem coisas muito graves acontecendo, mas depois você descobre que não. O que acontece de fato foi que Esperança, por ser uma moça ali que está na sua adolescência, já em torno dos anos 50, ali o passado era muito diferente do que a gente tem hoje, né? Não se tinha liberdade, a mulher era muito reprimida, mas ela exigia para ela uma liberdade que os homens tinham. Então, quando eles entraram na adolescência, houve um grande conflito entre esses dois irmãos. Esperança fez algo que decepcionou profundamente a família. Ela brigou com esse irmão, brigou com o pai. Na verdade, o pai brigou com ela, e a ponto de ser expulsa de casa. A história de Esperança acaba tendo agravos ainda, e só no decorrer dessas 700 e poucas páginas a gente vai descobrindo o que de fato aconteceu com ela. Tem o filho caçula, que é o Tobias. Ele era envolvido assim com movimentos estudantis, sabe? Era membro da UNE e sempre criticando o governo. Ele criticava o pai, ele criticava a fortuna do pai, ele nunca se entendeu muito bem com Madruga. Se formou em direito, atuava como advogado, mas era um advogado medíocre. Gostava de defender os pobres, mas ele próprio não conseguia se sustentar. Criticava o pai, mas não conseguia viver sem a fortuna do pai. Então, sabe aquela coisa assim, que fala, critica, mas vive daquilo que critica? Então, assim, na verdade não passa de um hipócrita, né? Ele tem Venâncio como seu padrinho e eles se dão muito bem. Venâncio e Tobias, assim, são grandes aliados. E claro que isso provoca ciúme no pai, né, em Madruga, já que Madruga não tem afinidade com esse filho e vê assim o grande amigo dele sendo um verdadeiro pai para o seu filho, Tobias, aquilo incomoda bastante, assim. Mas ele vai lidando com isso como é possível, né? Mas sofrendo sempre muitas afrontas, assim, desse filho. E tem uma outra filha que, assim, é ambiciosa, ela é muito egoísta, ela tem um desejo de ter tudo para si, sabe? Ela quer chamar atenção também de alguma forma, porque ela se sente diminuída diante de Esperança. Ela sente que os pais, as pessoas ali da casa nunca enxergavam ela, né? A queridinha sempre foi Esperança, então fica aquela coisa meio assim, a invejosa,
e acaba com isso querendo, se tornando uma pessoa gananciosa, né? Que é tudo para si, já que não tem, na verdade, amor e atenção. E ela se casa com Luiz Felipe, que é de uma família tradicional, que tem um nome, mas já é uma família falida, assim. Então, foi o casamento perfeito, né? Porque a essa altura da vida, Madruga já é um milionário, ele já tem sua fortuna construída e só falta para essa família o polimento de um sobrenome brasileiro, né? Tradicionalmente brasileiro. O outro filho é o Bento, que ele também, assim como essa filha caçula, ele também se sente menos admirado pelos pais, porque de fato os pais têm aquela coisa assim, eles têm muito amor naquele Miguel, o filho mais velho. Então o Bento, ele é um cara muito esforçado. Ele faz de tudo para entender muito bem dos negócios, sabe, para ter seu destaque. Então ele é excelente, assim, excelente profissional, mas ele tem também essa coisa como a filha caçula, né, de ser de acaba se transformando numa personalidade não muito louvável, rancoroso, muito ambicioso. Então, nesta semana em que Eulalia está para morrer, a gente vai descobrindo detalhes de cada um deles. A gente vê que o amigo Venâncio nunca se casou, mas teve a família de Madruga como a sua própria família. Madruga nunca o abandonou, ele queria dar assim conforto para esse amigo, né? Mas Venâncio não aceitava. Ele é aquela pessoa decidida a ter uma vida simples, né? Ele tinha então a família de Madruga como a sua própria família, passava os domingos com eles, até que em algum momento Venâncio começa a se esquivar, começa a fugir, desaparece, ele começa a inventar que está viajando, enfim, vai se descobrir. Ele está, na verdade, passando por um processo de loucura, né? Alguma coisa assim, tem alguma coisa fora de normal, mas a história não esclarece exatamente para a gente o que acontece com Venâncio. É sempre um personagem assim, encoberto, né? Tem umas nuvenzinhas em volta dele, não dá para enxergá-lo com clareza. Mas em algum momento ali, quando está acontecendo a Guerra Civil Espanhola, que foi entre 1936 e 1939, acaba-se tendo notícias lá da família de Venâncio. Então a gente vai saber que também o pai passou por um processo de loucura, embora o que causou essa loucura no pai foram maus tratos, né, físicos. Então a gente vai fazendo essa associação entre pai e filho, mas Venâncio é uma figura excepcional, é um cara que tem altos diálogos com aquele afilhado, eles têm uma visão de mundo bastante interessante. Aqui vai ter uma personagem também importantíssima, a Breta, que é a filha de Esperança, e a Breta é uma escritora e acaba desenvolvendo assim uma grande parceria com esse avô, o Madruga, que no início de sua vida ele não a conheceu, porque foi no momento em que ela morava somente com Esperança, quando expulsa de casa, e Madruga foi conhecer essa neta mais tarde somente, né? E foi uma coisa impressionante assim que aconteceu com os dois, um verdadeiro amor assim. Talvez o que ele não teve com seus filhos, ele acabou tendo com essa neta. A Breta vai ter um lugar muito especial nessa história. Essa família também vai ter a participação de Odete, é uma empregada da casa, é uma mulher negra que é uma grande amiga de Eulalia. Elas se tornam inseparáveis, assim, aquela coisa de estarem onde uma está, a outra está. A Odete se torna a sombra de Eulalia. Ela acaba copiando os modos, os gestos de Eulalia, sabe? Ela meio que toma a personalidade de Eulalia para si. Fica uma coisa assim, e você sente um amor egoísta da parte dela. É como se ela disputasse a atenção desta patroa, que na verdade é uma grande amiga, é como se ela disputasse isso com os filhos de Eulalia, né? Então até tem uma certa antagonia assim entre eles. E, enfim, uma família que tinha tudo para dar muito bem, dar muito certo, são pessoas assim decentes, né? Corajosas, pessoas que tinham disposição, né, de enfrentar a vida. Um grande exemplo de Madruga, que fez realmente fortuna, uma mãe com sabedoria, assim, aquela sabedoria primitiva, né, da educação base de casa,
que tinha atenção às coisas de Deus. Então tinha tudo para dar muito certo, mas acaba que o dinheiro atrapalhou um bocado essa família e também a falta de sensibilidade assim por parte de Madruga, que ele exigia demais dos filhos, era um homem que ele exigia regras, impunha regras e exigia, porque ele era o cara cumpridor de regras também, nada além de um humano, então com erros e falhas, ele era muito correto em coisas, mas inquebrável, assim, com relação a um ponto de vista, ele não torcia o braço para os seus filhos, não procurava enxergar a realidade desses filhos, né? Então, queria que as coisas fossem a seu modo, e isso foi um fator de complicação para toda essa família. Não houve uma flexibilidade, né? A Nélida, ela vai construindo a sua história, que ela vai formando teias. Você não consegue acreditar como ela consegue juntar tudo aquilo. Como toda a história vai, mesmo assim, completamente dispersa, ela vai juntando as pontas e fica tudo muito bem construído, muito bem amarradinho, assim, e sem falar da construção de suas frases muito bem formadas, é uma coisa excepcional, assim. Dá para ver que ela fez um trabalho de pesquisa aqui fantástico, né? Porque ela aborda temas mundiais, ela aborda temas aqui muito complexos, né? Da construção da sociedade brasileira no decorrer do século XX. Ela vai tocando em vários pontos, em tragédias aqui brasileiras, né? Momentos históricos, momentos difíceis da política brasileira. Ela vai falar de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília, do desvio de dinheiro absurdo que aconteceu ali e que Madruga acaba fazendo parte disso, não como um corrupto, não isso, mas ele via as oportunidades, né? Sabia que o governo ia dispensar muito dinheiro ali, então ele já montava uma empresa rápido que fornecesse aquilo para o governo e já tinha alguns conchavos também, sabe? Favorece essa empresa e aquela, então vai fazer o serviço para o governo, ganha muito dinheiro assim. A gente vai ver o golpe que Getúlio Vargas acaba dando lá na Revolução de 30, onde Prestes tinha ganhado como presidente do Brasil e Getúlio Vargas não permite a sua posse, acaba se tornando ali um verdadeiro ditador, né, por 15 anos. Então a gente vê essa troca da República Velha para a República Nova, vai aparecendo muitos pontos importantíssimos aqui da nossa sociedade, né? Então, é um livro muito rico de conhecimentos, mas tem uma questão que me incomodou bastante, que a Nélida Pinhon, ela ficava assim, ó, insistentemente trazendo outros aspectos ao longo da sua narrativa. Então, o tempo já tinha passado, já estávamos falando de um determinado assunto. Daqui a pouco ela te chamava lá para trás na história e voltava a falar nas histórias do avô Chan. Ela quer dar muita importância a essa questão da contação de histórias, né? E ela fica repetidas vezes falando de algo, assim, ela quer forçar, parece, a sua emoção. Aquilo ali eu achei aquilo me incomodou um bocado, sabe? E é um ponto perigoso porque é uma técnica de escrita, né? Mas se você perde a medida, é igual adoçar demais, né? Um doce, você acaba estragando um pouco o tempero. E eu senti isso daí. Assim, peço perdão aos admiradores de Nélida, porque eu também sou uma admiradora dela, né? Mas, assim, eu achei um pecado que aconteceu aqui em alguns momentos. Isso não estragou a experiência de leitura, absolutamente. Não estragou, mas, assim, incomodou, sabe? Assim, é um livro que eu leria novamente, sem dúvida. Eu tenho certeza que quando você lê novamente esse livro, você vai encontrando ainda coisas mais interessantes. Porém, deixa o registro assim de que isso aconteceu e não foi agradável assim para mim, né? Mas eu deixo a minha forte recomendação para essa leitura. A Nélida tem uma escrita primorosa. As histórias vão se cruzando e acontecendo em meio à verdadeira República do Brasil, não a sonhada República. Então, esta é a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!